Olá, seja bem-vindo. Você acompanha agora destaques nacionais e internacionais. Neste ano, o Brasil vai adotar um novo modelo de carteira de habilitação, mas o motorista não vai precisar fazer a troca imediata para o novo padrão. O Conselho Nacional de Trânsito publicou uma resolução que modifica o desenho da Carteira Nacional de Habilitação. O novo modelo começa a ser emitido a partir de 1º de junho de 2022, à medida que os condutores forem renovando ou emitindo a segunda via. Portanto, não há necessidade de troca imediata para o novo padrão. O documento pode ser expedido em meios físico, digital ou em ambos. A escolha vai ficar a critério do condutor. A nova CNH traz uma tabela para identificar os tipos de veículos que o motorista está apto a conduzir. A primeira coluna vai ter a categoria da CNH, seguida por uma imagem do automóvel e a indicação se o dono do documento está habilitado para dirigir aquele tipo de veículo. Outra novidade é a inclusão da letra P, para indicar que o condutor tem apenas permissão para dirigir, ou D, para apontar que o motorista já tem CNH definitiva. O documento também vai mostrar se o condutor utiliza a CNH para o exercício de atividade remunerada e ainda deve ter um campo para constar as restrições médicas. A nova CNH vai manter o QR Code já disponível nos documentos emitidos a partir de 2017. O código vai armazenar todas as informações do documento, com exceção da assinatura do motorista. E as fortes chuvas do final de 2021 contribuíram para amenizar a crise hídrica que o país vem enfrentando. Mas este ano de 2022 ainda requer atenção em relação às reservas para gerar energia. O volume ainda não deve ser suficiente para garantir energia para o ano todo. Na avaliação do Ministério de Minas e Energia e do Operador Nacional do Sistema Elétrico, os próximos 12 meses vão continuar demandando atenção e manutenção de medidas excepcionais para garantir o fornecimento de energia. A maior incerteza para 2022 ainda recai sobre a estação chuvosa. As chuvas começaram no tempo previsto, em outubro, e a quantidade de água que chega às usinas hidrelétricas está na média, mas há incertezas sobre o volume de chuva até abril, quando começa o período seco. Para garantir que não vai faltar energia em 2022, as usinas termoelétricas, que são mais caras e mais poluentes, podem ter que continuar ligadas. A criação de startups está em alta no Brasil. Segundo o relatório da Google, existem mais de 13 mil empresas do tipo aqui no país. Mas a Associação Brasileira de Startups aponta que só 16% delas foram fundadas por mulheres. Um aplicativo tem facilitado a vida de advogados e clientes que estão com ações na justiça. Ele ajuda no acompanhamento processual, instrui sobre os próximos passos das ações e traduz os dificílimos termos do juridiquês. Além disso, possibilita uma conversa segura e objetiva entre cliente e advogado. A plataforma Pro Bono está disponível em todas as lojas digitais e foi desenvolvida depois que os fundadores identificaram as dificuldades de clientes e advogados. A gente percebeu com várias pesquisas que as pessoas mal conseguem entender o que está acontecendo no processo judicial delas. E a gente também viu que as pessoas perguntam com muita frequência o que realmente acontece para o advogado. Então enche a caixa de mensagens do advogado de perguntas o tempo todo, em horários às vezes impróprios, e isso acaba complicando a vida dos dois, né? Os dois lados. Um cliente que não entende exatamente o que o advogado está falando e o advogado que não consegue atender essa demanda dos seus vários clientes em vários horários diferentes. E aí acaba virando um bolo, uma complicação muito grande para ambas as partes. A plataforma da Pro Bono a gente criou pensando em atender os dois lados, o lado do cliente e o lado do advogado ou do escritório de advocacia. A gente leva para o cliente uma solução onde ele pode acompanhar o que está acontecendo no processo dele 24 horas de uma maneira organizada, de uma maneira principalmente traduzida, né? Porque muita gente não consegue entender o que está acontecendo. Então a gente humanamente lê o que está acontecendo e escreve um texto com próximos passos, com o que acontece em cada etapa naquele processo, de maneira que ele realmente saia dali entendendo o que está acontecendo, entendendo onde ele está, né? O que está acontecendo de fato com ele e com o processo dele. A Pro Bono é uma startup criada no Distrito Federal.
A Associação Brasileira de Startups define o termo como empresa que nasce a partir de um modelo de negócio ágil e enxuto, capaz de gerar valor para o cliente, resolvendo um problema real e usando a tecnologia como ferramenta central. Relatório da empresa de tecnologia Google aponta que o Brasil tem hoje mais de 13 mil startups em 692 cidades do país. O estudo demonstra que as empresas brasileiras têm amadurecido e conquistado altos valores. Chega a 15 o número de startups unicórnios, ou seja, as avaliadas em pelo menos $1 bilhão. Nesse contexto, o Brasil perde apenas para os Estados Unidos e China, segundo a Google. O presidente da Brasil Startups, uma organização sem fins lucrativos que tem o objetivo de fortalecer o ecossistema de startups, diz que os desafios no setor são muitos, mas que o marco legal das startups, sancionado em junho de 2021, ajudou toda a cadeia, promovendo segurança jurídica e facilitando investimentos. Trago aí o nosso feito, né, no ecossistema, nosso ganho aí na parte legal da coisa, que é um marco legal das startups, que lá prevê várias facilidades de contratação dessas empresas junto ao setor público, ao governo, né? Isso é uma grande vitória para o segmento de startup, porque nenhum gestor público gosta de colocar e entrar em um risco de uma empresa que é nascente, uma empresa que é nova. Então, o Marco Legal de Startup ele cria um ambiente regulatório que permite com que essas empresas sejam contratadas sem elas acessarem, sem que esses gestores acessem todo o risco dessa operação. E apesar da crise econômica provocada pela pandemia, as empresas da rede de startups apoiada pela Google tiveram um crescimento médio de receita de 17% em 2020 e 82% delas ampliaram as equipes. Em 2020, cada startup da rede contratou 15 novos funcionários, gerando 15 mil empregos ao longo de 5 anos. O presidente da Brasil Startups aponta que buscar profissionais específicos para cada área é essencial para o sucesso da empresa a curto e longo prazo. O levantamento da Associação Brasileira de Startups aponta que os segmentos mais presentes no setor são os de educação, saúde e bem-estar. O estudo aponta ainda que essas empresas são fundadas majoritariamente por homens. Em apenas 16,9% dos casos, as startups são fundadas por mulheres. A diretora da Brasil Startups explica que o apoio e fomento à inclusão das mulheres no segmento está entre os objetivos da organização e aponta que existem 2 grandes dificuldades para o aumento da presença das mulheres neste mercado. A primeira dela é que a mulher ela ainda sofre a dupla jornada entre cuidar da família e do trabalho. Então é uma decisão que o homem não tem que fazer normalmente. Então isso afeta normalmente a faixa das mulheres entre 30 e 40 anos, que é uma faixa onde a gente percebe que tem um grande volume de mulheres aí fundando startup. Para além disso, quando a gente olha o mercado de trabalho, especialmente a capacitação de mão de obra, a gente percebe que os cursos de tecnologia, de programação, inteligência artificial, Big Data, entre outros conhecimentos que são inerentes ao mercado de startup e de tecnologia, a gente tem um volume ainda gigantesco masculino. Então, hoje, essas salas, esses cursos ainda é comandados por homens, a gente tem uma representatividade de 80% e apenas de 5% a 20% de mulheres. Isso está vem mudando, então você percebe que, se for olhar 10 anos atrás, era quase inexistente a presença de mulheres, mas ainda é um número muito tímido, ainda muito devagar. Então, esse mercado ainda é dominado por homens, que vem desde a formação, das capacitações técnicas, quanto uma questão cultural, onde a mulher tem que decidir entre a vida dela empresarial ou a vida dela como mulher família. A neuropsicóloga, psicopedagoga e cientista de dados Laila Toledo é também a fundadora da eSinapse, uma empresa de tecnologia em saúde que desenvolve uma solução voltada para a telereabilitação cognitiva de pessoas com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. A empresa foi fundada depois que ela descobriu que o filho tinha TDAH, com o objetivo de oferecer tratamento mais interativo através da inteligência artificial. Ela conta que os múltiplos papéis da mulher tornam o desafio de empreender ainda maior, mas, por outro lado, ajuda na compreensão e na busca de respostas para as demandas de outras pessoas. Estar à frente de uma startup por si só já é desafiador. Agora, quando nós temos outros papéis a desempenhar, como mãe,
profissional, pesquisadora, empreendedora. Então, esses outros papéis, eles fazem com que a velocidade de crescimento da sinapse seja mais lenta, porque a gente se divide, né? Agora, esse olhar de múltiplos papéis nos permite ficar muito mais próximo das famílias que nós queremos ajudar, porque afinal de contas, as mães, elas se dividem no papel de serem professoras e ajudarem seus filhos nas atividades escolares. Elas são profissionais, elas cuidam do lar. Então, assim, são múltiplos papéis. E ter vivido isso nos ajudou a construir uma empresa mais humanizada, para chegar mais próximo dessas famílias e poder, de fato, ajudá-los nesse processo de reabilitação que é tão difícil, que é tão custoso. E depois do intervalo, a gente mostra como as fotos ganharam importância para o consumidor conhecer os pratos durante a pandemia. Nós voltamos já. Estamos de volta. Olha só, o preço médio da casa própria saltou mais de 5% no ano passado. Essa foi a maior alta desde 2014. As cidades do Rio de Janeiro e São Paulo lideram as altas. O preço médio do metro quadrado construído no Brasil subiu 0,48% em dezembro e fechou 2021 com alta de 5,29%. Segundo o índice Fipesap, essa é a maior elevação em 7 anos. O comportamento do valor médio de venda de imóveis residenciais é avaliado em 50 cidades. A variação corresponde a uma queda real de 3,66% no ano passado. A cidade de São Paulo se manteve com o maior preço médio do metro quadrado, de R$ 9.700, e é seguida pelo Rio de Janeiro, com R$ 9.650. E segundo o levantamento da Datazap, as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo concentram os 10 bairros mais caros para se comprar um imóvel no país. Cada uma das cidades tem 5 dos locais com o metro quadrado mais caro. No ranking dos bairros mais caros, no caso do Rio de Janeiro, apareciam ainda Ipanema, Vidigal, Lagoa e Jardim Botânico. Já em São Paulo também constam Jardim Paulistano, Cidade Jardim, Vila Olímpia e Ibirapuera. O bairro com o metro quadrado mais caro do Brasil é o Leblon e vale R$ 21.612, seguido pela Vila Nova Conceição, em São Paulo, com R$ 20.569. E já está valendo o novo limite de isenção para compras no exterior. Agora, a cota é de $1.000, o dobro do valor que estava em vigor há 26 anos. A Receita Federal ampliou de $500 para $1.000 o limite de isenção tributária para mercadorias trazidas de outros países por via marítima ou aérea. A medida também eleva de $300 para $500 as cotas de compras efetuadas em lojas Duty Free por passageiros que chegam ao país por terra, rio ou lago. Segundo o Ministério da Economia, essa alteração visa readequar os valores de isenção nas fronteiras terrestres após o aumento da cota desse tipo de compra para passageiros de avião, aplicado em 2020. O número de imigrantes que cruzam o Canal da Mancha com destino ao Reino Unido cresceu bastante no último ano. E em 2022, a cena se repete. Uma das primeiras imagens de imigrantes cruzando o Canal da Mancha até o Reino Unido em 2022 mostra um bebê nos braços de um homem que descia de um barco de resgate. Os dois foram fotografados no movimentado porto de Dover, no sudeste da Inglaterra, onde foram atendidos pelos serviços de imigração. Em 2021, pelo menos 28.395 migrantes chegaram à costa inglesa em embarcações precárias, mais do que o triplo dos quase 8.400 do ano anterior. Os números foram divulgados pela agência de notícias britânica PA, que se baseou em dados do Ministério do Interior. Só em novembro de 2021, quase 6.900 pessoas chegaram às costas inglesas em barcos precários, incluindo um recorde de 1.185 em um único dia. As crescentes chegadas clandestinas se transformaram em um pesadelo político para o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, que havia prometido maior controle sobre a imigração após o Brexit.
As travessias geram tensão entre os governos britânico e francês. Londres considera insuficientes os esforços feitos por Paris para evitar que os barcos saiam das costas francesas, apesar da ajuda econômica britânica para o reforço da vigilância. Para manter as vendas durante a pandemia, muitos donos de restaurantes encontraram uma alternativa. Como os clientes não podiam chegar perto para sentir o aroma, a saída foi literalmente aguçar o paladar do cliente, caprichando nas fotos dos pratos. É o chamado food styling. Ajeita as taças, confere a luz, reposiciona as tábuas e voilá! Cenário perfeito para o início da sessão de fotos com a técnica de food styling. Bom, food styling basicamente é uma técnica que a gente usa para a produção, né, de pratos, enfim, dentro da gastronomia. E o ideal é que a gente sempre conte uma história como se eu fosse montar um cenário. Um cenário gastronômico com formas, cores, ingredientes. Detalhes que transmitem uma ideia do sabor do prato. Contam a história dele. Mostram de onde veio e para onde vai. Eu vou colocar uma mão, por exemplo, para humanizar essa foto, para que a pessoa entenda, por exemplo, o tamanho do alimento. Os elementos são selecionados a dedo. Porque eu preciso que o tomate ele seja perfeito, para eu não ter que trabalhar essa foto numa pós-produção. Então eu quero esse tomate, a gente passa horas no mercado procurando os itens perfeitos. Então eu quero um tomate que não esteja machucadinho, eu vou cortar ele, né, com o maior cuidado possível, para ele aparecer, né, na foto sem que ele esteja serrilhado. Então a gente tem todo um cuidado, essa técnica, na escolha do ingrediente, no posicionamento do prato, que a gente tem ângulos diferentes que a gente pode tirar foto. E o resultado é esse, aquele prato de comer com os olhos. Nunca essa máxima fez tanto sentido como agora, após o início da pandemia, quando a técnica finalmente ganhou força, apesar de existir há muitos anos. Com o isolamento social, a busca por especialistas dessa área cresceu, porque para trabalhar com delivery, muitos restaurantes tiveram de se reinventar. Aí a fotinho do cardápio físico teve que virar aquela foto de rede social. Mas, segundo a especialista em food styling, na época eram poucos os profissionais qualificados. E ainda são. Ela, por exemplo, se especializou bastante para chegar até aqui. Aos 17, começou a fazer gastronomia. Foi chefe de cozinha, fez mestrado no exterior, se apaixonou por publicidade e decidiu fazer outra faculdade no Brasil. Depois fez curso de fotografia e food styling. E hoje, aos 28 anos, é consultora de marketing gastronômico especializada em food styling, com atuação em mídias sociais na área de planejamento e produção de conteúdo. É isso mesmo. Além da cabeça pensante, agora ela também é artista por trás das câmeras. Hoje em dia eu consigo traçar a estratégia, então o que a gente precisa produzir de conteúdo. Então o que eu vou entregar hoje dentro das redes sociais e canais de comunicação, e eu consigo, junto com outros profissionais, produzir esse conteúdo. Então a gente produziu o cardápio, eu auxilio na produção do cardápio, e aí a gente monta. Então eu monto uma mesa, aí a gente faz toda a parte de food styling, prepara a comida, trata todas as imagens e cria a campanha. Então é um processo longo. E apesar de toda essa produção, o que importa aqui é trabalhar com a verdade, porque foto não segura a clientela. Uma pesquisa realizada por uma empresa de consultoria para food service, em parceria com a Associação Nacional dos Restaurantes e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, mostra que 96% dos consumidores não compram novamente no mesmo estabelecimento quando se sentem enganados no quesito expectativa-realidade. A nossa tendência sempre é trabalhar com a verdade, principalmente com pequenos e médios estabelecimentos. Então, eu não sou uma rede de fast food, por exemplo, que vai fazer uma mega produção publicitária para uma televisão. Então, não. Se eu posso dar uma dica para quem está fazendo isso para o seu próprio negócio, enfim, é trabalhar com o seu produto sem maquiar muito, para a gente não frustrar ninguém, e trabalhar com muita luz, então próximo de uma janela, às vezes aqueles espelhinhos quadrados, posiciona ele de um lado que ele não vai aparecer, para refletir a luz que está vindo da janela no seu alimento.
Então a gente ganha mais textura, a gente ganha mais profundidade, para a gente apenas potencializar o que você já tem. Por meio de dicas como essas, encontradas em livros e na internet, o Cristiano se descobriu fotógrafo de alimentos em meio à pandemia, quando perdeu o emprego e, por hobby, desenvolveu o food styling. Quando a gente começou a ficar em casa, né, todo mundo precisou se reinventar ou procurar alguma coisa para fazer. Eu fui estudar mais sobre fotografia. Eu gosto de cozinhar. Comprei livros de gastronomia na pandemia. Eu gosto bastante, então eu me interessava em fazer um macarrão caseiro. E foi até engraçado, porque eu postava uma foto minha no Instagram, tinha poucas curtidas. Eu postava um macarrão que eu tinha feito, então tinha muitas curtidas, muitos comentários. E eu falei, nossa, aqui pode ser um caminho, né? Aí ele resolveu se profissionalizar. Fez um curso de fotografia e começou a ganhar dinheiro com um novo projeto. Porém, ainda não consegue se manter só com o food styling. Faz outros tipos de campanhas. Mas confessa. No ramo de gastronomia, eu ainda continuo trabalhando e eu ainda continuo pesquisando assim pessoalmente, porque é um hobby que eu gosto muito de fazer. Então, quer dizer, de tudo que você fotografa, comida seria a sua preferência ou não? Sim. Assim como todo negócio, esse também tem seus desafios. E para ter sucesso, é importante se especializar. E dá para ganhar dinheiro, porque se você faz um trabalho especializado, é uma demanda recorrente, não é uma demanda de uma vez só. Então a gente tem sessão de Páscoa, a gente tem sessão de Dia dos Namorados, a gente tem sessão de fotos de N momentos durante o ano. Então alguém que queira realmente se especializar, fotógrafos que trabalham em outras áreas, apostam num curso de food styling, porque essa é uma demanda que ela só tende a aumentar, porque está todo mundo indo para o digital. Então, assim, é um mercado que ele ainda está muito carente. Então, eu acho que super vale a pena. Essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Obrigada pela companhia e até mais.